Quando eu estava na universidade, voltava para a casa dos meus pais nas férias, pois moravam do outro lado do país. A viagem durava 1 dia e meio e envolvia uma noite em um pequeno motel à beira da estrada. Era um motel antigo, térreo, em L, com quartos voltados para o estacionamento. A pintura descascava, os letreiros piscavam à noite e o lugar parecia dos anos 50. Era limpo, barato e a 10 horas da faculdade, ideal para uma parada. Durante meu 2º ano, voltei lá, paguei em dinheiro certinho, estacionei meu carro bem na frente da porta, deixei minha bolsa no quarto e conferi se estava tudo em ordem. Depois, saí de novo para trancar meu carro. Uma mulher de cerca de 30 anos entrou no quarto ao lado, olhos no celular e esbarrou em mim ao passar. Eu estava prestes a pedir desculpas por reflexo, mas ela foi mais rápida do que eu. Não para se desculpar, não. Ela me chamou de idiota do bip e mandou eu prestar atenção. Fiquei sem palavras de tão absurdo. Não respondi, apenas ri sozinha, pensando como algumas pessoas são desagradáveis. No fim, fiquei aliviada por passar só uma noite aqui. Achei que dificilmente a encontraria novamente. Eu não fazia ideia, naquele momento, que a senhorita RDE, como a apelidei na minha cabeça, e eu iríamos nos encontrar em uma situação muito mais grave. Fui ao mesmo fast food de Paul e Frick no ano passado. Ainda estava aberto. Comi sanduíche, batatas fritas e chá gelado. Ao ir ao estacionamento, vi um homem parado perto de um carro. Ele observava as pessoas no restaurante pelas grandes janelas de vidro. Assim que me viu, me chamou amigavelmente e pediu ajuda. Me aproximei e ele contou sua história. Uma semana antes, os pais da esposa dele morreram em um acidente de carro. Ela foi piorando até ter uma crise nervosa. Certa manhã, ela saiu de carro para ver os pais, como se negasse a morte deles. Ele me explicou que ela estava em um estado mental muito frágil e que ele estava desesperado com a ideia de que ela pudesse se machucar. Então ele tirou o telefone do bolso para me mostrar uma foto dela. Quando ele mostra na tela, reconheço o rosto dela na hora. Era ela, a mulher do modelo, que havia esbarrado em mim há 45 minutos. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para a foto. Então levantei os olhos para ele e disse: "Não, desculpe, não a vi, mas se você me der seu número, eu te ligo caso eu a encontre." Procurei ser sincera, anotei o número dele, desejei boa sorte e ele agradeceu antes de ir. Eu sei o que você está pensando. Por que mentir para esse homem que procurava da esposa? Eu entendo. Eu também faria essa pergunta. Antes de dizer, boa notícia, sei onde ela está, no quarto ao lado do meu, ouvi a voz do Ali na minha cabeça. Ali, uma das minhas melhores amigas do ensino médio, passou por uma situação horrível com um ex-namorado. Ela saiu com um homem um pouco mais velho que parecia perfeito no início. Carro, dinheiro, gentileza, mas ele logo se revelou um psicopata, incapaz de aceitar o término. Ela deixou o emprego porque ele a assediava, gritando ou implorando no trabalho. Meses depois, ele a encontrou no novo trabalho, mas não voltou a falar com ela. Ele tentou forçá-la a entrar no carro dele. Estava muito doente. Só então, uma antiga amiga do colégio ligou chorando para contar que caiu numa armadilha. Ele disse a ela que preparava uma festa surpresa e conseguiu o endereço do novo emprego da Ali. Ele era um manipulador traiçoeiro, cruel, exatamente o motivo pelo qual ela tinha ido embora. Então, quando esse homem me contou sua bela história de mulher arrasada, eu preferi jogar pelo seguro. Não era só por ali. Havia também algo falso no jeito que ele falava, como se recitasse um texto. E mesmo que eu ajudasse um marido sincero, era melhor prevenir do que remediar. De volta ao motel, parei em frente à porta do quarto dele. Eu hesitei por um instante, depois bati na porta. As cortinas se moveram levemente, então ouvi a voz dele. "O que você quer?" Ela não parecia louca ou agressiva, apenas um pouco irritada. Não era como a crise nervosa que o marido descreveu. Falei que tinha uma pergunta importante para fazer pessoalmente. Ela entreabriu a porta só o suficiente para me olhar de dentro, mergulhada na penumbra. Com voz baixa, ela perguntou por que eu batia. Eu não sabia muito bem como formular minha pergunta, então simplesmente perguntei: "Senhora, seus pais faleceram recentemente?" Ela franziu a testa, confusa, antes de responder: "Não, meu pai morreu há anos e minha mãe ainda vive." Não é elegante dizer, mas essa confirmação me aliviou. Eu não era paranoica, estava certa em não falar. Então, contei para ela sobre o encontro com o cara no estacionamento do fast food e como ele me mostrou a foto dela. E assim que terminei, o rosto dela ficou paralisado. Ela ficou pálida, surpresa e apavorada. Depois de alguns segundos de silêncio, ela murmurou: "Entre rápido."
Assim que fechou a porta, ela me agradeceu com a voz trêmula. De repente, ela passou de fria e distante para doce e vulnerável. Ela me contou que tinha acabado de fugir do marido violento. Foram anos de agressões, ameaças e medo, não apenas discussões. Ela tinha ido embora enquanto ele trabalhava, só com uma bolsa de roupas, um pouco de dinheiro e o carro dela. Ao ouvir tudo isso, fiquei arrepiada. Ao contar que menti para o marido dela, ela ficou tão aliviada que quase chorou. Também expliquei a ela que peguei o número dela e brinquei sobre a ideia de enganá-la com uma denúncia falsa. Foi a primeira vez que ela sorriu. Ela riu nervosa e pediu que eu não me envolvesse mais. Fui dormir orgulhosa por ajudar uma mulher agredida a fugir do agressor. Horas depois, um grande barulho me acordou assustada. No início, meio sonolenta, pensei que era um acidente na estrada. Outro estrondo ecoou, agora ao lado, no quarto dele. Liguei para o 911 no Viva Voz, me vesti rapidamente e expliquei a situação. Saí correndo e foi aí que eu a vi. O homem do fast food arrastava a esposa inconsciente até uma caminhonete, segurando-a pelo braço enquanto as pernas dela raspavam no cascalho. Vê-la assim, mole, indefesa, me revirou o estômago. Eu gritei, berrei para ele soltá-la, pedindo ajuda. Alguns hóspedes saíram do motel. Um homem alto de pijama correu até eles, seguido por outro. O marido ia bater, mas um terceiro o acertou de lado, fazendo-o soltar a esposa. Percebendo a desvantagem, ele correu para a caminhonete e fugiu rápido. Alguém já tinha chamado a polícia. Outra pessoa estava pedindo uma ambulância. A mulher estava no chão, rosto machucado e inconsciente. E eu estava lá, incapaz de me mover, com o coração apertado. Porque eu acabava de entender como ele a tinha encontrado. Ele provavelmente me viu reconhecer a esposa dele quando me mostrou a foto, ou então adivinhou que eu estava subindo. Ele simplesmente me seguiu até esse motel, me viu bater na porta dela. Eu achei que estava protegendo ela, mas na verdade eu a entreguei ao seu carrasco. Os policiais chegaram, estávamos garantindo a segurança do local e os paramédicos a levaram numa maca. Ela estava consciente, mas o olhar vazio dela sempre mostrou. Não tive coragem de falar com ela e ainda me sinto responsável, mesmo anos depois. Após o fim, o silêncio retornou ao estacionamento. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Na manhã seguinte, arrumei a mala, devolvi a chave e troquei olhares com o gerente. Não pedi notícias, não quis saber de nada. Só entrei no meu carro e peguei a estrada. Trabalho no motel Cedar Pines há quase 15 anos. Não é um lugar chique, só daqueles motéis longos de um andar que a gente vê na beira da estrada. Sabe, dessas com portas verdes, gastas e uma máquina de gelo que funciona de vez em quando. A gente recebe de tudo por aqui. Alguns só passam, outros ficam semanas. Você logo aprende a não perguntar muito. Lembro bem daquela tarde tranquila no fim de setembro. Eu estava voltando do quarto 8 quando vi um garotinho de uns 5 ou 6 anos, não mais que isso, andando de um lado para o outro na frente do quarto 14. No início, achei que ele só estava brincando, talvez esperando os pais que foram à máquina de lanches. Logo percebi que ele não brincava, andava de um lado para outro, repetindo o movimento com o olhar vazio. Me aproximei e perguntei onde estavam a mãe e o pai dele. Ele só deu de ombros e disse que não sabia. Ele não parecia assustado, só ausente, como se algo tivesse sugado toda a sua energia. Peguei na mão dele e o conduzi até a recepção para avisar. Carl, o recepcionista, Carl é o tipo de cara que faz esse trabalho desde sempre e nada o abala. Contei a situação e ele pegou o registro na hora. O quarto 14 havia sido alugado no dia anterior por um casal com uma criança, que pagou em dinheiro. Nós 3 fomos bater na porta. Carl bateu uma vez, nada. Uma segunda vez, mais forte, ainda nada. Ele me olhou preocupado e pegou a chave mestra. O cheiro nos atingiu antes da porta abrir completamente. Não era o odor forte de um corpo em decomposição. Não, era aquele perfume metálico, o do sangue fresco. O quarto estava revirado, lençóis manchados e enrolados, gavetas vazias, roupas espalhadas, uma luminária caída e rachada. Na parede, respingos vermelhos escuros. Pontos pequenos, como se alguém tivesse sacudido um pincel com tinta. Nos lençóis havia sangue demais para ser só um sangramento nasal. A jurada estava entre os dentes. Imediatamente recuei para que o garoto não visse, coloquei as mãos em seus ombros e o virei para o estacionamento. Eu disse a ele que iríamos esperar lá fora e tentei fazê-lo conversar.
Perguntei se ia à escola e se gostava de desenhos animados, mas quase não respondia. Ele parecia já saber, como se tivesse entendido o que tinha acabado de acontecer. Os policiais chegaram cerca de 20 minutos depois. 2 agentes entraram no quarto, seguidos por um homem à paisana, possivelmente detetive. Naquele instante, percebi que era realmente sério. Eles nos fizeram as mesmas perguntas várias vezes. Como encontramos a criança? A que horas? Se vimos alguém entrar ou sair? Contamos tudo, mas sabíamos pouco. Carl disse que o quarto foi pago em dinheiro, sem falar de veículo. Enquanto revistavam, tentei distrair o pequeno. Achei lápis de cor velhos e folhas em uma gaveta da escrivaninha. Ele sentou no saguão e começou a desenhar. Em um momento, eu dei uma olhada no desenho dele. Parecia uma cama com rabiscos vermelhos por toda parte. Não sei se era minha imaginação interpretando o que eu via, mas eu senti um arrepio. Eu sabia que ele viu algo que criança nenhuma deveria ver. Alguns hóspedes saíram de seus quartos para entender o que estava acontecendo. Os policiais os afastaram, exceto uma senhora, aquela do quarto 6. Ela disse que ouviu um barulho alto à noite, suficiente para acordá-la. Mas como não aconteceu de novo, ela pensou que fosse só uma mala caindo, ou um sonho. Nesse momento, ela compreendeu o que ouvira, provavelmente algo horrível. 2 horas depois, uma assistente social veio cuidar do menino. Ela foi doce e gentil com ele, mas firme conosco. Ela disse a ele que precisava ir com ela para conversar com pessoas gentis, em um lugar seguro. O menino não perguntou nada, só segurou sua mão e partiram. Não sei porquê, mas naquele momento eu soube que ele nunca mais veria os pais dele. A polícia nunca nos informou nada e ainda levou lençóis, abajur, roupas e outros itens. O quarto ficou isolado por semanas. Quando finalmente pude voltar lá para limpar, ela tinha evitado tudo. Colchão e cortinas foram enviados para análise. No chão, uma marca clara indicava onde ficava a cama. Mesmo após horas esfregando, ainda restava na parede a sombra marrom avermelhada, uma mancha que não sumia. Às vezes penso naquele menino. Será que ele lembra daquele dia ou nunca soube o que ocorreu de fato? Limpei muitos quartos em 15 anos. Cheios de lixo, com overdoses e até mortes, mas o quarto 14 era diferente. Talvez pelo silêncio ou pela forma como o menino andava lá fora, calmo, vazio, como se já soubesse que estava sozinho. Eu ainda trabalho aqui. Nada mudou, a tinta das portas está mais desbotada e a máquina de gelo só funciona em dias alternados. Sempre que passo pelo quarto 14, não resisto e olho para a porta. Quase esperando ver uma pequena silhueta andando de um lado para o outro, sem saber, ou talvez sabendo bem demais, por que mamãe e papai nunca mais vão voltar. Trabalhei quase 5 anos na recepção de um pequeno motel isolado, tranquilo e um pouco decadente. Mas Randa, nossa faxineira, deixava tudo brilhando. No outono vinham caçadores, no verão pescadores, e às vezes um caminhoneiro exausto à noite. Era um trabalho monótono, sim, mas eu tinha me apegado à sua segurança, à sua rotina. Mas, de vez em quando, apareciam uns caras realmente maus, e um deles chegou na primavera de 1996. Num domingo à noite, eu tomava um café ruim quando o carro dele entrou no estacionamento. Dia tranquilo, tive no máximo 5 clientes. O homem entrou no saguão com um ar comum, uns 50 anos, um casaco grande, um gorro vermelho de lã. Ele estava sorridente e educado, até demais. Ele me cumprimentou calorosamente, depois me pediu um quarto para a noite. Verifiquei as disponibilidades, informei o valor e ele me entregou o cartão de crédito que passei na máquina. Recusado, ele deu uma risadinha constrangida. É estranho, funcionou o dia todo. Matilde disse que ele me pediu para tentar de novo, e eu fiz isso 2 vezes. Ainda recusado. Ele parecia realmente constrangido. Ele pegou a carteira, se desculpou e me deu algumas notas. Eu disse a ele que não era nada grave, que isso acontecia. Ele me agradeceu com um grande sorriso, pegou as chaves do quarto 6 e se afastou pelo corredor. Trabalhava à noite das 21 horas às 7 horas. Normalmente, eu apenas vigiava o estacionamento, conferia o estoque da máquina de vendas e assistia à televisão do escritório. De lá, eu podia observar o estacionamento se alguém chegasse, mas naquela noite, os faróis que vi entrando não eram de um cliente. 2 viaturas do departamento do xerife do condado de Mason. 2 assistentes ficaram vigiando os quartos do lado de fora e o terceiro entrou para falar comigo.
Ele me perguntou se alguém tinha tentado usar um cartão de crédito recusado um pouco mais cedo naquela noite. Ele sabia que ela tinha sido recusada 3 vezes e queria falar com quem a usou. Quando mencionei o homem de gorro vermelho, ele me perguntou em qual quarto ele estava. Eu o levei até a porta dos 6, ela estava trancada, então eu dei a eles a chave reserva. Os policiais abriram a porta com armas em punho, mas o quarto estava vazio. O homem de gorro vermelho sumiu. Um dos assistentes disse que ele provavelmente estava vigiando pela janela e, ao ver os carros da polícia passando, fugiu pelos fundos. Ele só deixou algumas coisas. Garrafa de água pela metade na mesa de cabeceira, botas enlameadas perto da cama. E um cheiro estranho. Não era suor nem álcool, mas algo químico, um pouco como tinta de cabelo. Os assistentes me pediram para não entrar no quarto antes que os peritos da polícia científica tivessem revistado tudo. Horas depois, ao levar o lixo, ouvi 2 policiais conversando baixo atrás do prédio. O que eles disseram me gelou até os ossos. Falavam sobre uma bolsa achada no quarto. Dentro havia uma série de perucas. Não eram perucas normais, eram perucas feitas com cabelo humano. Os técnicos ainda iriam confirmar, mas na primeira inspeção as fibras pareciam ser cabelo de verdade. E não foi isso que mais me chocou. Foi quando um dos policiais acrescentou que uma das perucas correspondia à cor e ao comprimento do cabelo de uma mulher desaparecida há 1 semana. Eu não quis ouvir mais nada. Eles ficaram mais 2 horas e levaram tudo, perucas, botas e a garrafa de água. Ouvi dizer que eles iam analisar tudo para procurar DNA. Depois eles foram embora. E o motel voltou a ficar em um silêncio pesado. Mas não tinha mais nada de pacífico. Poucas horas antes, um homem, possivelmente assassino ou psicopata, colecionador de troféus. Apoiem. Bem na minha frente, Julie tinha me dado uma chave. Eu sorri para ela e até lhe desejei boa noite. E todo esse tempo, na bolsa que ele carregava, talvez na mão, havia o cabelo de uma mulher desaparecida. Esse pensamento nunca mais me deixou. O que mais me assombra é o quanto ele parecia normal. Calmo, sem nervosismo ou pressa, ele se movia devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. O xerife voltou alguns dias depois para me interrogar mais. Ele ainda não o havia encontrado. Ele não conseguiu confirmar se os cabelos eram daquela mulher. Pelo jeito de falar, entendi que sim. Desde aquela noite, toda vez que um cliente entra para reservar um quarto, eu o observo de um jeito diferente. Agora sei que esse tipo de homem existe fora dos filmes e jornais. Ele entra sorrindo, interpretando seu papel perfeitamente. E você dá uma chave para eles, sem nunca imaginar quem eles realmente são. Até que seja tarde demais. No verão de 2019, planejamos uma viagem de carro do Texas a Nova York, passando por outros estados. Nossa viagem de carro ia bem, já exploramos estados e cidades incríveis. Na equipe estavam meu marido, suas 2 filhas, seus pais e eu. Escolhíamos cuidadosamente os hotéis porque estávamos com 2 crianças pequenas. A La Quinta era bem avaliada e ficava perto de Washington, Distrito de Colômbia, então fomos para lá. Ao chegar no hotel, percebemos que os arredores eram bem grandes. Embora as ruas estivessem cheias de hotéis como o Radisson, o Marriott, o Trow, a La Quinta, o Days Inn, só para citar alguns. Por outro lado, os shoppings e restaurantes próximos dessa área pareciam um pouco perigosos. Minha família ficou no carro enquanto eu fazia o check-in e pagava nos saguões. Enquanto eu caminhava até a recepção, uma mulher me seguiu do meu carro até a entrada e me pediu dinheiro. Depois disso, surgiram mais sinais de alerta. Assim que entrei, liguei para meu marido pedindo para dar uma volta com o carro. Mesmo assim, decidimos ficar porque era só por um dia. Decidimos dividir um quarto com meus sogros, pois os arredores pareciam suspeitos. Eu achava que não era ruim ter mais pessoas por perto. Depois de fazer o check-in, fui buscar pizzas com meu marido para toda a família. Levamos as pizzas de volta e depois ficamos relaxando no quarto do hotel. Não foi nem um dia ruim, nem uma noite ruim. Na manhã seguinte, descemos para tomar o café da manhã continental. Depois de comer, fiquei lá embaixo, perto do carro, e comecei a carregá-lo com as malas que meu marido e o pai dele tinham trazido. Minha sogra estava no andar de cima com minha filha de 6 meses e meu filho de 3 anos, seguidos pelo meu marido e seu pai. Meu marido e eu sempre segurávamos as mãos dos filhos ao passear e naquele dia não foi diferente. Meu marido segurava sua mão
Minha sogra desceu com meu bebê, seguida por ele e pelo pai, pois haviam esquecido algo. Meu marido e eu decidimos ficar embaixo e carregar o carro. Minha sogra seguraria nossa caçula e meu sogro subiria com nosso filho mais velho. Seguimos carregando o carro enquanto meus sogros subiam para checar se tudo já estava embaixo. Depois, meu marido foi conferir o quarto pela última vez. De repente, ele gritou que nosso filho mais velho não estava com eles. Fechei o porta-malas rapidamente e fiquei alerta. Gritei seu nome e corri por todos os lados. Meu marido agora estava revistando o segundo andar, batendo nas portas dos quartos vizinhos para verificar se ela não estava lá. Os pais do meu marido pararam e começaram a chorar. O hotel onde estávamos tinha 3 andares e corríamos por todo lado. Eu estava no térreo. Meu marido estava no andar de cima e meus sogros parados perto das escadas, olhando para o nada. Pedestres nos ajudaram a procurar por toda parte. Uma delegacia ficava perto e, ao ouvirem meus gritos com o nome dela, a polícia chegou em menos de 1 minuto. A polícia pediu uma descrição e uma foto. Nosso filho mais velho desceu do 3º andar e não tivemos tempo de conferir. Tudo aconteceu em menos de 4 minutos e procuramos em todo lugar. Ficamos muito gratos por encontrá-la. Saímos do hotel e nunca mais voltamos a hotéis que parecessem nem que fossem um pouquinho suspeitos. Preferíamos gastar um pouco mais de dinheiro e dormir em um hotel seguro, onde estivéssemos em segurança. Pensamos que ela tinha subido para o andar de cima porque tínhamos escadas em casa, então ela subiu procurando pelo pai dela. Mas havia uma faxineira no 3º andar que estava nos observando. Os olhos dela eram inexpressivos e frios. Liguei para o hotel pedindo as imagens das câmeras de segurança, mas nunca recebemos. Seguimos em frente porque nossa filha estava segura. Este ano, nossa filha mais velha fez 6 anos. Contamos essa história para ela e, na verdade, ela tinha algumas lembranças disso. Ela nos contou que a faxineira acenou para ela e subiu para o andar de cima. Depois, ela me ouviu gritar o nome dela. Pais, por favor, tenham cuidado quando forem sair de férias, principalmente se levarem seus filhos. Meu marido e eu agora estamos sempre com nossos filhos. Não nos separamos deles como pais. Durante meu primeiro ano de faculdade, eu tinha acabado de terminar com meu namorado e, como uma jovem estudante ingênua, eu estava devastada. Foi justamente quando eu tinha acabado de conhecer meu perseguidor. Scott era super estranho e ele não me interessava nem um pouco. Certo dia, ele estava na frente da minha casa e perguntou se eu queria sair com ele. Respondi que não, pois já tinha namorado. O que foi, obviamente, uma mentira. Então eu segui em frente e esqueci essa situação, assim como o Scott. Essa interação ocorreu no primeiro semestre, quando o ano terminava e eu voltava para casa no verão. Recebi uma mensagem no Facebook do Scott em que ele me cumprimentava. Em seguida, ele disse que eu precisava responder ou me machucaria. Não estou brincando. Ele me enviou a mesma mensagem mais de 100 vezes. Sim, eu contei. Foi assustador. Liguei para minha mãe para contar o que aconteceu e dizer que mal conhecia esse cara. A gente só tinha falado uma vez, por 2 segundos. Enquanto eu estava ao telefone, ele passou a enviar mais mensagens, mas eram diferentes. Parecia que ele conversava comigo, mesmo sem resposta minha. Num segundo, ele dizia o quanto me amava, e no segundo seguinte, dizia o quanto queria me machucar e como ia me matar. Como você pode imaginar, depois de tudo isso, eu o bloqueei. Nesse momento, minha mãe me fez chamar a polícia, que veio registrar minha queixa em casa. Basicamente, eles me aconselharam a denunciar isso na escola. Meu pai ligou para a escola e explicou que esse cara não podia ficar comigo na mesma casa quando eu voltasse. Eles disseram que sem agressão física nada poderiam fazer. Então, enquanto ele não colocasse as ameaças em prática, eu só tinha que esperar e ficar de olho. Após bloquear pelo menos 5 contas criadas por Scott, só voltei a ouvir sobre ele no fim do verão. O primeiro semestre chegou e eu não o vi nas 2 primeiras semanas seguintes. Um dia, enquanto almoçava com uma amiga no refeitório, ele surgiu, deixou uma sacola de presente na minha mesa e saiu. Pedi para minha amiga jogar fora, mas ela se recusou e sugeriu que abríssemos. Eu não queria abrir porque ele poderia achar que eu iria gostar. E nesse ponto ele estava completamente psicótico, na minha opinião. Ela abriu e dentro estavam meus 2 doces favoritos. E eu não sabia como eles poderiam saber disso. Depois de pensar sobre isso, alguns dias depois, lembrei que eu tinha uma conta de modelo, Mayhem, que mostrava meus doces favoritos. Ele claramente pesquisou na internet. Também tinha uma carta dizendo que ele estava arrependido, blá blá blá.
Depois daquele dia, nunca mais ouvi falar dele. Por um tempo, só o via de longe e ele me olhava de forma assustadora. Sabe quando a gente olha de canto de olho? É esse olhar. Então, eu decidi sair da minha escola e me transferir para outra escola. Durante a primavera, eu recebia mais mensagens dele e bloqueava ele toda vez, conta após conta. Então ele começou a me enviar uma tonelada de ameaças malucas no Twitter. De algum jeito, ele conseguiu o número da minha mãe, que entrou em contato com a mãe dele, já que era desse número que ele ligava. Ela descobriu por que Scott me perseguia e ameaçava. Depois, a mãe dele disse que ele tinha 26 anos. Era completamente louco pensar que deixaram uma pessoa de 26 anos morar em uma residência com pessoas de 17 e 18 anos. Acho que os apartamentos universitários deveriam ser reservados para pessoas de 26 anos. Tenho 28 anos e jamais dormiria em uma residência universitária. Enfim, ela também descobriu que Scott era esquizofrênico e que, quando não tomava os remédios, ele ouvia minha voz na cabeça dele. Só para lembrar, eu só tinha encontrado esse cara uma única vez. Nossa interação tinha sido muito curta e eu não falei mais com ele depois disso. Como ele podia ouvir minha voz na cabeça dele? Ela continuou dizendo que se certificava de que ele tomasse os remédios para que ele parasse de me contatar. Decidi que já tinha suportado o bastante e precisava de uma ordem de restrição para estar legalmente protegida. Isso não ia afastá-lo de verdade, era só uma proteção mental, mas nunca mais ouvi falar dele. Então, Scott, se algum dia você ouvir isso e se reconhecer, eu realmente espero que você nunca mais entre em contato comigo.